Todos os dias, Jair Bolsonaro levanta falso testemunho. É o que a agência de checagem de notícia aos fatos apontou ao final de 2021. Segundo o relatório, desde que tomou posse, o atual presidente acumulou mais de 3,7 mil mentiras em entrevistas, lives, pronunciamentos e postagens nas redes sociais. Só no ano passado, em 2021, o loroteiro cometeu mais de 2,5 mil adulterações da verdade. Ou seja, quase 7 fake news por dia. Isso só contando o que ele fala em entrevistas, lives, conversas no cercadinho. Imagina no escurinho do WhatsApp ou no submundo do Telegram. Além do pecado da mentira, Bolsonaro comete muitos outros em seu governo e em suas declarações enganosas. Como este senhor oficialmente professa ser católico, vamos usar o dogma católico dos 7 pecados capitais. E provar que ele transgrediu esses 7 pecados, estando no cargo, e quer botar banca de cidadão de bem ou cristão. Primeiro pecado: a soberba. É a tendência a nos considerarmos melhores que as outras pessoas, o orgulho excessivo. Bolsonaro mente compulsivamente sem imaginar que as pessoas possam checar suas informações falsas. Isso ocorreu, entre outras ocasiões, quando ele fez denúncias falsas sobre as urnas eletrônicas sem apresentar nenhuma prova, ou quando divulgou dados falsos em discursos na ONU. O atual presidente utiliza-se da soberba para exaltar seus posicionamentos, mesmo que para isso recorra a mentiras. O Brasil está dando certo. Se contrapõe ao princípio bíblico em Provérbios 21, verso 24, o soberbo e orgulhoso chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. Segundo pecado: a avareza, que é o apego excessivo aos bens materiais, ao dinheiro, também conhecida como ganância. Bolsonaro ama o dinheiro e os endinheirados. Por isso, corta verbas da área social, da educação, da saúde, do INSS e, ao mesmo tempo, transfere para os deputados quase 16,5 bilhões de reais em orçamento secreto. Para justificar tudo isso, obviamente, conta mentiras. Em abril de 2021, por exemplo, prometeu ampliar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente um dia antes de cortar 240 milhões de reais da pasta. É uma compulsão. Além disso, Bolsonaro insiste na frase mentirosa de que comanda um governo sem corrupção. A família Bolsonaro também parece gostar de um luxo pouco compatível com o salário de um político eleito. A mansão de 6 milhões de reais comprada por Flávio Bolsonaro em 2021 deixa isso bem nítido. E por falar em mansão e prosperidade, a família Bolsonaro também deve explicações sobre os 51 imóveis pagos totalmente ou parcialmente em dinheiro vivo ao longo de 30 anos. Em valores corrigidos pela inflação, foram gastos 25,6 milhões de reais na compra desses imóveis. Como se lê em Lucas 12, verso 15, acautelai-vos, e guardai-vos, da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nas Escrituras é dito em Eclesiastes 5, verso 10, quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, também isto é vaidade. Para fechar a tampa do caixão, como é dito, observe o que Shaul, conhecido como Apóstolo Paulo, escreveu para seu discípulo Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Terceiro pecado: inveja. A inveja é uma atitude errada que leva a comportamentos pecaminosos. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem, e muitas vezes tem ligação com o ódio dessa pessoa. Bolsonaro é responsável por um dos piores desempenhos da economia no planeta. O resultado tem desgraçado a vida das famílias brasileiras e colocou a popularidade dele no chão.
O que fez com que a popularidade dele crescesse mais um pouco foi o estelionato eleitoral de ter aumentado o valor do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, entre outros crimes eleitorais como o auxílio taxista e caminhoneiro, etc. Tudo isso pertinho das eleições. Mas todo este dinheiro jogado de helicóptero vai gerar uma bomba econômica em 2023. É lógico que, com isso, a inveja do ex-capitão bate forte demais. Por não ter nada a mostrar, a todo momento representantes do bolsonarismo inventam mentiras sobre Lula. Seu líder mente sem pudor sobre a situação econômica para tentar se salvar até mesmo em importantes eventos internacionais. No geral, as mentiras são um esforço para encobrir o desgoverno de Bolsonaro e sua impopularidade galopante. Ao invés de produzir tanta mentira, o governo Bolsonaro poderia buscar resultados trabalhando, seguindo o conselho no versículo 1 do 2º capítulo da primeira carta de Quefa, conhecido como Pedro, no chamado Novo Testamento. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. O irmão de Yeshua, Yaakov Hatzadik, conhecido como Tiago, nos deixou uma cacetada na cabeça de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Quarto pecado, ira. É uma manifestação intensa de ódio ou indignação que pode levar a agressões verbais ou físicas. O governo Bolsonaro é marcado pelo apoio a diferentes manifestações de ira. Não é sem motivo que sua máquina de campanha eleitoral foi apelidada de Gabinete do Ódio. Bolsonaro, em manifestação nos Estados Unidos, afirmou que seu governo veio mais para desconstruir do que para construir. É o governo da pátria armada contra a pátria amada, como bem definiu o arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Brandes. Pátria amada. E para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio. Para ser pátria amada, uma pátria, uma república sem mentira e fake news. Pátria amada, sem corrupção. E ataca com ódio os jornalistas que o questionam, figurando numa lista dos maiores predadores da liberdade de imprensa do mundo. Além disso, está sempre às voltas com manifestações que insinuam o desejo de um golpe de Estado. Bolsonaro não segue o ensinamento inspirado contido no Salmo 37, verso 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Nos ensinamentos de sabedoria divina que constam no livro de Provérbios, no capítulo 12, verso 16, é dito: a irritação de um tolo é conhecida imediatamente, mas o prudente oculta sua vergonha. Quinto pecado, luxúria. É uma atitude de comportamentos sexuais exagerados e muitas vezes promíscuos. Bolsonaro gosta de se dizer defensor da família, da moral e dos bons costumes, mas na sua vida a realidade é bem outra. Além de já ter justificado a existência de imóvel funcional irregular para fins de encontros sexuais, quando ainda era deputado federal, o ex-capitão recentemente disse que pintou um clima entre ele e adolescentes de 14 anos. Pura pedo. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintão, clima, voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando.
todas venezuelanas. Eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Bolsonaro é católico, como já dito, e nessa religião não é aceito o divórcio. Mesmo assim, ele se divorciou já 2 vezes. Falso cristão e falso moralista, Bolsonaro, como se lê em Provérbios 5, verso 22, é preso por suas próprias transgressões e apanhado pelos laços do seu pecado. 6º pecado, gula, é o pecado de comer e beber de maneira exagerada, para além das necessidades. A prudência passa longe da gestão de Jair Bolsonaro. Apesar de tentar passar uma imagem de governante modesto e próximo às pessoas do povo, o gasto de cartão corporativo da sua gestão em 3 anos já foi maior que os gastos dos 4 anos de Dilma e Temer. Esse cidadão até colocou sigilo no cartão corporativo. Jair Bolsonaro chegou a gastar 29,6 milhões de reais com cartões corporativos, 18,8% a mais do que os 24,9 milhões de reais consumidos ao longo dos 4 anos de Dilma e Temer. Só em 2021, as despesas de Bolsonaro chegaram a 11,8 milhões de reais. Isso, para não falar do seu churrasco regado a picanha a R$ 1.799, e ao mesmo tempo em que o país voltou ao mapa da fome e o fracasso da economia faz os brasileiros se submeterem ao consumo de ossos e carcaças. Bolsonaro, o falso cristão, devia ler e praticar Provérbios 28, verso 7 antes de se lambuzar com sua família. O que guarda a Torá é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha a seu pai. 7º pecado, preguiça, é a característica de quem não se interessa por atividades que requerem algum esforço. Conhecido por fugir das responsabilidades e reconhecido em dado momento de seu mandato por 63% dos brasileiros como um sujeito incapaz de liderar o país, Bolsonaro nunca foi de trabalhar muito. Ao longo de 28 anos de vida parlamentar, o então deputado federal só aprovou 2 projetos de lei. No executivo, segue incompetente, é o presidente que menos aprova projetos no Congresso e tenta atribuir a responsabilidade de seus fracassos a tudo, menos a ele. Prefere polêmica a criar melhores condições ao Brasil. Se você estiver lá, dá falta de ar, você vai para o hospital. O Mandetta é daquele cara que condena a cloroquina e fala o que para você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, eu estou com Covid. Enquanto mente e distorce os fatos, pouco entrega ao povo brasileiro. Salomão, no capítulo 10 de Provérbios, no verso 4, é preciso em relação ao comportamento do atual presidente: a mão preguiçosa empobrece, o braço diligente enriquece.